Marina segurou a bandeja de chá com as mãos trêmulas, enquanto subia as escadas de mármore da mansão. 2 anos trabalhando naquela casa em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, e ela nunca havia sentido um aperto no peito como o que sentia naquele momento. Algo estava profundamente errado com Dona Alzira, e cada dia que passava, a sensação de urgência crescia dentro dela como uma tempestade prestes a explodir. A mansão dos Tavares era imponente, com seus 3 andares, piscina aquecida e jardins que pareciam saídos de uma revista de decoração. Marina havia sido contratada pelo Sr. Ricardo Tavares, um empresário do ramo de tecnologia que passava mais tempo viajando a negócios do que em casa. Ele era um homem educado que sempre a tratara com respeito, mas sua ausência constante deixava a casa sob o comando de sua esposa, Verônica. Verônica Tavares era o oposto do marido. Loira, sempre impecavelmente maquiada, vivia grudada no celular, fazendo lives e postando fotos para seus quase 200.000 seguidores no Instagram. Marina a via passar horas escolhendo ângulos perfeitos para suas selfies, enquanto a casa, e especialmente Dona Alzira, sua sogra, definhavam em silêncio. Dona Alzira tinha 78 anos e era a mãe de Ricardo. Quando Marina começou a trabalhar ali, a idosa era uma mulher vibrante, cheia de histórias sobre sua juventude no interior de Minas Gerais, sempre sorridente e grata por cada pequeno gesto de carinho. Ela adorava sentar-se na varanda nos fins de tarde, tomando café e assistindo aos pássaros no jardim. Marina se acostumara a fazer companhia a ela nesses momentos, ouvindo suas histórias e compartilhando risadas. Mas nos últimos 3 meses, tudo havia mudado drasticamente. Dona Alzira praticamente desaparecera da vida social da casa. Ela não descia mais para o café da tarde, não pedia para dar suas caminhadas pelo jardim. E quando Marina a via, a senhora parecia uma sombra do que fora. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam opacos, distantes, como se ela estivesse presa em algum lugar muito longe dali. Marina bateu suavemente na porta do quarto de Dona Alzira. Não houve resposta. Ela girou a maçaneta e entrou, carregando a bandeja com o chá de camomila que Verônica havia insistido que ela levasse. O quarto estava em penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam quase toda a luz do sol da tarde. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de remédios e algo que Marina não conseguia identificar. Dona Alzira estava deitada na cama, tão imóvel que por um instante o coração de Marina disparou de medo. Ela se aproximou rapidamente e viu o leve subir e descer do peito da idosa. Estava viva, mas profundamente adormecida. Marina colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e notou algo que a fez franzir a testa. Havia pelo menos 5 cartelas de comprimidos diferentes, espalhadas ali, junto com copos d'água pela metade e um prato de comida intocado do almoço. Marina, onde está a sua eficiência? A voz cortante de Verônica a fez pular de susto. A patroa estava na porta, usando um vestido de grife rosa claro e segurando seu celular como se fosse uma extensão de sua mão. Ela entrou no quarto com passos decididos, seus saltos altos ecoando no piso de madeira. Eu trouxe o chá para a Dona Alzira, como a senhora pediu, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Verônica olhou para a sogra adormecida com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia estar em algum lugar entre irritação e satisfação. Ela está descansando. Ultimamente ela anda muito cansada, você sabe. A idade não perdoa. Mas ela quase não tem comido, Dona Verônica. Eu notei que as refeições voltam quase intactas. Talvez devêssemos chamar um médico, sugeriu Marina, escolhendo as palavras com cuidado. Os olhos de Verônica se estreitaram. Já temos médicos cuidando dela. Aliás, Marina, você está sendo paga para limpar e cozinhar, não para dar opinião sobre assuntos médicos que não entende. Dona Alzira está sob meus cuidados, e isso é tudo que você precisa saber. O tom era gélido, cortante como uma lâmina. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sim, Dona Verônica. Desculpe. Quando Marina estava prestes a sair, ouviu um gemido baixo vindo da cama. Dona Alzira estava se mexendo, seus lábios tremendo como se estivesse tentando falar.
Marina se virou instintivamente, mas Verônica se colocou entre ela e a cama. Pode ir, Marina. Eu cuido da minha sogra. Vá preparar o jantar, ordenou Verônica, praticamente empurrando Marina para fora do quarto. A porta se fechou com um clique firme e Marina ouviu claramente a chave girando na fechadura por dentro. Marina desceu as escadas com o coração disparado. Não era normal trancar uma idosa no quarto. Não era normal aquela quantidade de remédios. E, definitivamente, não era normal a forma como Verônica olhava para a sogra, com aquela frieza, aquela indiferença que beirava algo muito mais sinistro. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir em seu pequeno quarto nos fundos da casa. Ela vivia ali de segunda a sábado, voltando para sua própria casa em Osasco apenas aos domingos para visitar sua mãe e sua filha de 12 anos, Júlia. Ela precisava daquele emprego, o salário era bom e permitia que ela mandasse Júlia para uma escola particular, realizando o sonho de dar à filha as oportunidades que ela mesma nunca tivera. Mas algo dentro de Marina, uma voz que vinha de um lugar muito profundo de sua consciência, dizia que ela não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo com Dona Alzira. A idosa sempre fora gentil com ela, tratando-a não como empregada, mas como uma pessoa de valor. Dona Alzira perguntava sobre Júlia, se interessava por seus estudos e mais de uma vez havia dado a Marina um dinheiro extra, dizendo que era para comprar algo especial para a menina. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo e preparou o café da manhã. Verônica desceu por volta das 10 horas, já perfeitamente arrumada e mal. Olhou para Marina, enquanto pegava sua xícara de café orgânico com leite de amêndoas. Ela passou os próximos 30 minutos fazendo stories no Instagram, falando sobre sua rotina matinal e recomendando produtos de beleza para suas seguidoras. Marina aproveitou que Verônica estava distraída e subiu discretamente até o segundo andar. O quarto de Dona Alzira ficava no fim do corredor, isolado dos outros quartos. Ela encostou o ouvido na porta e não ouviu nada. Tocou a campainha que havia sido instalada ao lado da porta, um recurso que supostamente permitiria que Dona Alzira chamasse por ajuda caso precisasse. Minutos se passaram sem resposta. Marina estava prestes a descer novamente quando ouviu passos atrás de si. Era Benedito, o segurança da propriedade, um homem de seus 50 anos que trabalhava ali havia 5 anos. A senhora não está bem mesmo, né? Ele disse baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Eu a vi outro dia quando a patroa abriu a porta para pegar algo. Dona Alzira parecia um fantasma, Marina. Ela que era tão forte e tão alegre. O senhor também notou, então? Marina se sentiu aliviada por não ser a única. Benedito assentiu, preocupação estampada em seu rosto marcado pelo tempo. E tem mais. Ontem à noite eu estava fazendo a ronda e vi a patroa Verônica saindo do quarto da Dona Alzira tarde, quase meia-noite. Ela estava com uma bolsa e parecia nervosa, olhando para os lados. Quando me viu, ela praticamente correu para o quarto dela. Marina sentiu um nó no estômago. Verônica não tinha motivo para estar no quarto da sogra àquela hora, especialmente agindo de forma suspeita. Benedito, o senhor acha que devíamos ligar para o Dr. Ricardo? Avisar que a mãe dele não está bem? Benedito suspirou pesadamente. Já tentei, Marina. Liguei para ele há 2 semanas, mas quem atendeu foi a dona Verônica. Ela disse que o marido estava em reuniões importantes e que eu não deveria incomodá-lo com bobagens. Depois disso, ela me deu uma bronca, dizendo que eu estava ultrapassando meus limites. Fiquei com medo de perder o emprego. Marina entendeu perfeitamente. Empregos como aqueles não eram fáceis de encontrar, especialmente para pessoas como eles, sem formação universitária. Mas havia algo maior em jogo ali, ela podia sentir nos ossos. Dona Alzira precisava de ajuda e aparentemente ela e Benedito eram as únicas pessoas naquela casa que se importavam, o suficiente para fazer algo a respeito. Durante os dias seguintes, Marina começou a prestar atenção em cada detalhe. Ela notou que Verônica subia até o quarto de Dona Alzira sempre com uma bandeja 3 vezes ao dia. Ela levava comida e, invariavelmente, uma fileira de comprimidos coloridos.
Marina também percebeu que depois dessas visitas, qualquer som vindo do quarto de Dona Alzira cessava completamente, como se a idosa caísse em um sono profundo e antinatural. Uma tarde, Marina estava limpando o corredor do segundo andar, quando Verônica saiu do quarto de Dona Alzira, trancando a porta atrás de si, como sempre fazia. Ela estava distraída, respondendo mensagens no celular, e não notou que havia deixado cair algo no chão. Marina esperou até que Verônica descesse as escadas antes de se aproximar. Era uma cartela de comprimidos pela metade. Marina pegou discretamente e colocou no bolso do avental, seu coração batendo forte contra as costelas. Mais tarde, no seu quarto, ela examinou a cartela. O nome do medicamento era complicado, cheio de letras e números que ela não reconhecia. Marina não tinha muito estudo, mas sabia usar a internet no seu celular antigo. Ela digitou o nome do remédio no Google e o que leu a fez segurar o fôlego. Era um sedativo forte, usado para casos graves de insônia ou ansiedade extrema. A bula alertava sobre dependência e sobre nunca administrar a idosos sem acompanhamento médico rigoroso. Marina fotografou a cartela com o celular, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela estava começando a montar um quebra-cabeça em sua mente, e a imagem que se formava era aterradora. Mas ela precisava de mais provas, de algo concreto que pudesse mostrar ao Dr. Ricardo. Quando ele finalmente voltasse de sua viagem de negócios pela Europa, programada para durar ainda mais 2 semanas. A oportunidade que Marina esperava chegou de forma inesperada em uma manhã chuvosa de quinta-feira. Verônica precisou sair para uma consulta com sua esteticista, uma sessão de harmonização facial que ela havia agendado há semanas e que, segundo suas próprias palavras nas redes sociais, não podia ser adiada de jeito nenhum. Ela passou mais de meia hora se arrumando, verificando sua aparência de todos os ângulos possíveis e saiu da mansão dirigindo seu BMW branco, deixando um rastro de perfume caro pelo corredor. Marina esperou até ter certeza de que Verônica havia realmente ido embora. Ela viu pela janela o portão eletrônico se fechar após a passagem do carro. Seu coração martelava no peito, enquanto ela subia as escadas até o segundo andar. Ela sabia que estava arriscando seu emprego, talvez até enfrentando uma acusação de invasão de privacidade, mas a imagem de Dona Alzira definhando sozinha naquele quarto a impelia para frente. A porta estava trancada, como sempre. Marina mordeu o lábio inferior, pensando rapidamente. Ela lembrou que havia um molho de chaves mestras no escritório de Ricardo, chaves que ela usava para a limpeza dos cômodos. Com passos rápidos, ela desceu até o escritório no primeiro andar, pegou o molho e voltou correndo, rezando baixinho para que uma daquelas chaves funcionasse. A terceira chave girou suavemente na fechadura. Marina empurrou a porta devagar, o rangido das dobradiças soando absurdamente alto no silêncio da casa. O quarto estava escuro e abafado, o cheiro de medicamentos ainda mais forte que da última vez. Marina se aproximou da cama, onde Dona Alzira jazia imóvel, coberta até o pescoço por um edredom pesado demais para o calor de São Paulo. Dona Alzira? Chamou Marina suavemente, tocando o ombro da idosa. Dona Alzira? Sou eu, Marina. A princípio, não houve resposta. Então, lentamente, como se estivesse emergindo de um poço muito profundo, os olhos de Dona Alzira se abriram. Eles demoraram um momento para focar, girando desorientados até finalmente pousarem no rosto de Marina. Por um segundo, não houve reconhecimento, apenas confusão e medo. Mas então algo mudou. Uma centelha de consciência acendeu naqueles olhos cansados. Marina? A voz era um sussurro rouco, quase inaudível. É você? Sim, Dona Alzira, sou eu. Marina sentiu lágrimas queimarem em seus olhos ao ver o estado da mulher que tanto admirava. A pele de Dona Alzira tinha uma palidez doentia, seus lábios estavam rachados, e ela parecia ter perdido pelo menos 10 quilos. Como a senhora está se sentindo? Dona Alzira tentou se sentar, mas seus músculos não pareciam responder adequadamente. Marina a ajudou, ajeitando os travesseiros atrás de suas costas. A idosa agarrou a mão de Marina com uma força surpreendente, seus dedos ossudos se cravando na pele da funcionária. Você é a única que me vê.
sussurrou Dona Alzira, suas palavras saindo entrecortadas, como se cada uma exigisse um esforço imenso. A única que realmente me vê, Marina. Os outros, eles olham através de mim como se eu já não existisse mais. O que a senhora quer dizer? Marina se sentou na beira da cama, segurando firmemente a mão trêmula da idosa. O que está acontecendo aqui? Por que a senhora está sempre dormindo? Por que não come mais? Os olhos de Dona Alzira se encheram de lágrimas que escorreram lentamente por suas faces marcadas. Ela, Verônica, a esposa do meu filho. Marina, eu tenho medo dela. Tenho tanto medo. Marina sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Medo do quê, Dona Alzira? O que ela fez com a senhora? Dona Alzira olhou para a porta como se Verônica pudesse aparecer a qualquer momento. Ela me dá comprimidos, tantos comprimidos, 3 vezes por dia, às vezes mais. Ela diz que são vitaminas, que são para me fazer sentir melhor, mas eu sei que não são. Depois que eu tomo, tudo fica nublado, minha cabeça fica pesada e eu não consigo pensar direito. Eu não consigo chamar por ajuda, não consigo nem levantar da cama. As mãos de Marina começaram a tremer. Quanto tempo isso está acontecendo? Meses, acho. Eu perdi a conta dos dias. No começo ela era sutil. Dizia que eu estava estressada, que precisava descansar mais. Mas então começou a aumentar as doses, e eu fui ficando cada vez mais fraca. A voz de Dona Alzira falhou, e ela teve um acesso de tosse seca. Marina rapidamente pegou um copo d'água da mesinha e a ajudou a beber. Ela não me deixa ter visitas. Diz ao meu filho que eu pedi para ficar sozinha, que estou deprimida e não quero ver ninguém. Mas é mentira, Marina. É tudo mentira. E o doutor Ricardo? Ele não percebe nada? Perguntou Marina, sentindo raiva crescer em seu peito. Meu filho está sempre viajando. Quando ele está aqui, ela finge que cuida de mim e age como a nora perfeita. E eu estou sempre tão dopada que mal consigo formar uma frase completa. Ele acha que é só a velhice que estou ficando senil. Dona Alzira apertou ainda mais a mão de Marina. Mas eu não estou louca, Marina. Eu sei o que ela está fazendo. Ela quer que eu saia do caminho. Ela quer tudo, esta casa, o dinheiro, tudo. Marina respirou fundo, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Dona Alzira, a senhora tem certeza disso? Porque são acusações muito sérias. Eu ouvi ela ao telefone uma vez. Foi há algumas semanas, em um dos poucos momentos em que os remédios estavam perdendo o efeito. Ela estava no meu quarto, achando que eu estava dormindo. Ela falava com alguém, dizia que logo tudo seria dela, que a velha não duraria muito mais tempo, que ela tinha um plano. Os olhos de Dona Alzira se arregalaram com terror renovado. Marina, eu acho que ela quer me fazer desaparecer, de um jeito ou de outro. Marina sentiu náusea. Ela sempre soubera que Verônica era fria, egocêntrica e interesseira, mas isso ultrapassava tudo que ela poderia imaginar. Dona Alzira, eu vou ajudar a senhora. Vou descobrir o que está acontecendo e vou contar ao doutor Ricardo. Prometo. Não, não. Dona Alzira agarrou Marina com desespero. Ela vai negar tudo. Ela vai dizer que você está mentindo, que você quer me manipular para ficar com meu dinheiro. Ela é esperta, Marina. Muito esperta. E meu filho confia nela cegamente. Ele nunca acreditaria em você ao invés da própria esposa. Marina sabia que Dona Alzira tinha razão. Sem provas concretas, seria a palavra de uma funcionária contra a da esposa do patrão. E Verônica tinha uma vantagem enorme. A aparência impecável de esposa devotada nas redes sociais, sempre postando mensagens sobre família e amor. Quem acreditaria que por trás daquela fachada existia uma mulher capaz de algo tão cruel? Então eu vou conseguir provas, disse Marina com determinação. Provas que o Dr. Ricardo não vai poder ignorar. Marina passou os próximos minutos ajudando Dona Alzira a comer um pouco de pão e tomar mais água. A idosa estava faminta, mas seu estômago não conseguia processar muita comida de uma vez. Marina prometeu voltar quando pudesse, trazendo refeições leves e nutritivas. Ela também discretamente esvaziou alguns dos copos com água velha e verificou as cartelas de medicamentos na mesinha, fotografando cada uma delas. Antes de sair, Dona Alzira segurou novamente a mão de Marina. Obrigada por me ver, por realmente me ver.
Você tem um coração bom, Marina. Assim como minha mãe tinha. Ela também se chamava Marina, sabia? Acho que por isso me sinto tão próxima de você. Marina sentiu as lágrimas finalmente escorrerem por seu rosto. Eu não vou deixar que nada aconteça com a senhora, dona Alzira. Isso eu prometo. Ela saiu do quarto, trancou a porta novamente e desceu as escadas com as pernas bambas. Sua mente trabalhava em alta velocidade. Ela precisava de um plano, uma forma de documentar o que estava acontecendo sem ser descoberta. Verônica era cuidadosa, mas ninguém era perfeito. Havia uma brecha em algum lugar, e Marina estava determinada a encontrá-la. Naquela noite, Marina vasculhou seus pertences até encontrar o que procurava. Um celular antigo que ela havia guardado quando comprou um novo há 2 anos. Ele ainda funcionava, mesmo que a bateria durasse pouco. Ela o carregou completamente e configurou para gravar vídeos, silenciando todos os sons de notificação. Na manhã seguinte, quando Verônica saísse para sua aula de pilates, Marina colocaria aquele celular no quarto de Dona Alzira, escondido em algum lugar de onde pudesse capturar o que realmente acontecia naquele cômodo sombrio. Era arriscado, absurdamente arriscado. Se Verônica descobrisse, Marina não apenas perderia o emprego, mas poderia enfrentar consequências legais. Mas quando ela fechou os olhos, tudo o que via era o rosto assustado de Dona Alzira, suas palavras ecoando na mente. Você é a única que me vê. Marina nunca havia sido heroína de ninguém. Ela era apenas uma mulher trabalhadora, mãe solteira, tentando sobreviver e dar um futuro melhor para sua filha. Mas agora, ela tinha uma escolha: virar as costas para o sofrimento de uma idosa, indefesa, ou arriscar tudo para fazer o que era certo. E no fundo de seu coração, Marina já sabia qual seria sua escolha, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que havia construído. A sexta-feira amanheceu com um céu limpo e azul sobre Alphaville. Mas Marina acordou com um peso no estômago que parecia querer arrastá-la para baixo. Ela mal havia dormido, ensaiando mentalmente cada passo do plano que colocaria em ação naquela manhã. O celular velho estava carregado e escondido no fundo do bolso de seu avental, pronto para ser posicionado no quarto de Dona Alzira assim que surgisse a oportunidade. Verônica desceu para o café da manhã usando um conjunto de roupas esportivas de grife, toda produzida para sua aula de pilates das 9 horas. Ela estava particularmente animada, falando ao telefone com uma amiga sobre um evento beneficente que aconteceria no fim de semana, onde ela seria uma das anfitriãs. Marina a observava pelos cantos dos olhos, servindo café e preparando a torrada integral que Verônica insistia em comer todas as manhãs. E depois do pilates, vou direto para o salão fazer as unhas. Essa nail designer nova é simplesmente divina, Verônica dizia ao telefone, admirando suas unhas perfeitamente esmaltadas. Preciso estar impecável para as fotos do evento. Você sabe como é, a gente sempre é fotografada. Marina fez um cálculo rápido. Pilates durava 1 hora, mais o salão. Verônica ficaria fora por pelo menos 3 horas, talvez 4 se ela parasse para almoçar com as amigas como costumava fazer. Seria tempo suficiente. Às 8h40, Verônica finalmente saiu, deixando um rastro de perfume francês pela sala. Marina esperou até ouvir o som do portão eletrônico se fechando antes de subir correndo as escadas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Com as mãos trêmulas, ela destrancou a porta do quarto de Dona Alzira e entrou. A idosa estava acordada desta vez, olhando para o teto com expressão vazia. Quando viu Marina, uma pequena luz acendeu em seus olhos. Marina, você voltou. Vim trazer um café da manhã de verdade para a senhora, disse Marina, mostrando a bandeja que havia preparado com frutas, pão quentinho e suco natural. E vim fazer outra coisa também, algo que vai nos ajudar. Marina explicou rapidamente seu plano enquanto ajudava Dona Alzira a se sentar e comer. Ela posicionaria o celular atrás de um vaso de flores na estante, com a câmera voltada para a cama. Qualquer coisa que acontecesse ali seria gravada, mas precisava ser em um ângulo onde Verônica não percebesse o aparelho. Você tem certeza, Marina? Perguntou Dona Alzira.
preocupação genuína em sua voz fraca. Se ela descobrir, você vai perder seu emprego. Você tem uma filha para criar. É exatamente por isso que eu preciso fazer isso, respondeu Marina com firmeza. Porque quero que minha Júlia cresça sabendo que sua mãe fez o que era certo, mesmo quando era difícil. E porque a senhora não merece passar por isso sozinha. Com cuidado, Marina posicionou o celular atrás de um arranjo de flores artificiais na estante alta, ajustando o ângulo várias vezes, até ter certeza de que a cama estava completamente no enquadramento. Ela ativou o modo de gravação contínua e reduziu o brilho da tela ao mínimo. De onde estava, o aparelho era quase invisível, apenas mais um objeto escuro entre tantos outros na penumbra do quarto. Pronto, disse Marina, verificando uma última vez. Agora é só esperar. Ela passou mais alguns minutos com Dona Alzira, ajudando-a a terminar o café e conversando baixinho sobre amenidades, tentando trazer um pouco de normalidade e conforto para aquele ambiente opressor. Quando finalmente saiu, trancando a porta atrás de si, Marina desceu as escadas com uma mistura de esperança e terror. Agora não havia volta. Se Verônica descobrisse o celular, as consequências seriam devastadoras. As horas seguintes se arrastaram como melaço. Marina tentou se manter ocupada com as tarefas domésticas, limpando e organizando a casa, mas sua mente estava lá em cima, no segundo andar, imaginando o que a câmera poderia estar capturando, ou não capturando. E se Verônica não subisse no quarto hoje? E se ela desconfiasse de algo e encontrasse o celular? E se a bateria acabasse antes de gravar algo útil? Por volta das 11h30, Marina ouviu o som do portão eletrônico. Seu coração deu um salto. Verônica havia voltado mais cedo. Ela espiou pela janela e viu o BMW branco estacionando na garagem. Verônica saiu do carro carregando várias sacolas de compras, aparentemente de bom humor. Ela entrou pela porta da cozinha, onde Marina estava preparando o almoço. Marina, esquenta aquela sopa de legumes que está na geladeira. Não estou com muita fome, disse Verônica, jogando as sacolas no sofá da sala. E prepare a bandeja para minha sogra. Os remédios dela estão no balcão da minha suíte. Você pode buscá-los? Sim, dona Verônica, respondeu Marina, sua voz saindo mais trêmula do que pretendia. Verônica a olhou com os olhos semicerrados. Você está bem? Está parecendo nervosa. Estou apenas um pouco cansada, dona Verônica. Não dormi muito bem ontem. Verônica deu de ombros, já perdendo o interesse. Então vá dormir mais cedo hoje. Não posso ter uma funcionária improdutiva trabalhando aqui. Marina subiu até a suíte principal, um cômodo luxuoso maior que toda a casa onde ela morava em Osasco. No banheiro de mármore, em cima do balcão, havia uma caixa organizadora cheia de medicamentos. Marina rapidamente fotografou tudo com seu celular pessoal, capturando os nomes dos remédios, as dosagens, tudo. Então, pegou os que Verônica usava para Dona Alzira, claramente separados dos outros, e desceu. Enquanto esquentava a sopa, Marina preparou a bandeja. Verônica entrou na cozinha checando o celular, fazendo stories sobre suas compras do dia. Ela pegou 3 comprimidos diferentes da cartela e os colocou em um pequeno copinho ao lado do prato de sopa. Marina observava tudo, gravando cada detalhe em sua memória. Os comprimidos eram grandes, de cores diferentes. Um branco, um azul claro e um amarelo. Verônica os manipulava com uma desenvoltura que sugeria prática, rotina. Isso não era algo novo. Ela vinha fazendo aquilo há tempo suficiente para ser automático. Vou levar para ela, disse Marina impulsivamente. Os olhos de Verônica se fixaram nela com uma intensidade que fez Marina se arrepender instantaneamente de ter falado. Não, eu levo. Você fique aqui e termine de preparar o almoço. Marina assistiu Verônica subir as escadas carregando a bandeja, seu coração afundando. Ela precisava daquela gravação. Precisava que o celular capturasse o que quer que acontecesse naquele quarto. E agora não havia nada que ela pudesse fazer além de esperar e rezar para que o aparelho não fosse descoberto. Meia hora depois, Verônica desceu. A bandeja ainda estava cheia, a sopa intocada. Ela está sem apetite hoje, disse Verônica com indiferença, colocando a bandeja na pia.
Mas pelo menos tomou os remédios. É o mais importante. Marina limpou a cozinha depois do almoço com movimentos automáticos, sua mente em outro lugar. Ela precisava recuperar aquele celular antes que a bateria acabasse ou antes que alguém o descobrisse. Mas como Verônica estava em casa agora, trabalhando em seu escritório no primeiro andar, editando fotos para suas redes sociais. E a porta do quarto de Dona Alzira estava trancada, como sempre. A oportunidade surgiu no meio da tarde. Verônica recebeu uma ligação de sua personal stylist sobre o vestido que usaria no evento beneficente. Havia um problema com o ajuste, e ela precisaria ir até a loja imediatamente para uma prova. Ela saiu em um furacão de irritação, reclamando alto sobre incompetência e falta de profissionalismo. Assim que o carro saiu da garagem, Marina correu escada acima. Seus dedos tremiam tanto que ela quase derrubou o molho de chaves. Finalmente conseguiu abrir a porta. O quarto estava ainda mais escuro que pela manhã. As cortinas fechadas bloqueando toda a luz do dia. Dona Alzira estava profundamente adormecida, a respiração pesada e irregular. Marina foi direto até a estante e pegou o celular. A bateria estava em 15%, mas ele havia gravado. Horas e horas de gravação. Com o coração disparado, ela parou a gravação, saiu do quarto e desceu correndo para o seu pequeno quarto nos fundos da casa. Lá, ela conectou o celular ao carregador e começou a assistir às gravações, avançando rapidamente pelas partes em que nada acontecia. E então, ela viu. A câmera havia capturado tudo. Verônica entrando no quarto com a bandeja, acordando Dona Alzira bruscamente. Marina aumentou o volume e sentiu seu sangue gelar. A voz de Verônica era fria, cruel, completamente diferente do tom doce que ela usava nas redes sociais. Acorda, velha. Hora de tomar seus remedinhos. Verônica segurava os comprimidos com uma mão e um copo d'água com a outra. Dona Alzira tentava virar o rosto, murmurando protestos fracos, mas Verônica era implacável. Ou você toma agora por bem ou eu vou ter que enfiar goela abaixo. E nós duas sabemos que você não quer isso, não é? Não, por favor, a voz de Dona Alzira era um sussurro quebrado. Não quero mais. Me fazem mal. Não consigo pensar. Mas é exatamente esse o ponto, querida sogra. Verônica sorriu, um sorriso terrível que não chegava aos olhos. Você pensar não faz parte do plano. Você só precisa fazer o que eu mando. Tome os comprimidos agora, ou eu ligo para o Ricardo e digo que você está ficando violenta, que está tendo surtos. Você quer ser internada em um hospício? Porque eu posso arranjar isso facilmente. Marina via na tela horrorizada Dona Alzira começando a chorar, enquanto abria a boca com relutância. Verônica enfiou os comprimidos com força e obrigou a idosa a beber água. Boa, menina. Agora durma. E não se preocupe, logo você não vai precisar mais se preocupar com nada. Logo tudo vai acabar. Marina assistiu ao vídeo 3 vezes, cada vez sentindo uma mistura mais intensa de horror e raiva. As palavras de Verônica ecoavam em sua mente. Logo tudo vai acabar. Era uma ameaça velada, mas inequívoca. Dona Alzira não estava apenas sendo sedada. Ela estava sendo sistematicamente destruída, física e mentalmente. E agora, Marina tinha a prova disso gravada. A confissão da própria Verônica capturada em vídeo e áudio. Mas ter a prova era apenas metade da batalha. Marina precisava fazer chegar às mãos certas, e essas mãos pertenciam a Ricardo Tavares, que estava em algum lugar da Europa, provavelmente em reuniões intermináveis, alheio ao pesadelo que se desenrolava em sua própria casa. Marina sabia que Ricardo tinha um e-mail pessoal. Ela já o havia visto algumas vezes quando limpava o escritório dele. Mas será que ela conseguiria enviar o vídeo sem que Verônica interceptasse? Marina pegou seu celular pessoal e tentou buscar na memória o endereço de e-mail de Ricardo. Ela lembrava vagamente de ter visto correspondências endereçadas a ele, mas o e-mail completo escapava de sua mente. Frustrada, ela percebeu que precisaria entrar no escritório dele e procurar alguma referência. Mas como fazer isso com Verônica em casa? A resposta veio no dia seguinte, um sábado. Verônica acordou mais cedo que o normal.
toda animada porque o evento beneficente seria naquela noite. Ela passou a manhã inteira entre o quarto, o banheiro e o closet, experimentando o vestido, testando maquiagens, tirando selfies. Marina aproveitou um momento em que Verônica estava completamente absorta em uma videochamada com a personal stylist e se esgueirou até o escritório de Ricardo. O cômodo cheirava a couro e madeira nobre, as paredes repletas de diplomas e certificados. Marina foi direto à escrivaninha, abrindo gavetas com cuidado, procurando por qualquer documento que tivesse o e-mail do patrão. Finalmente, em uma pasta de correspondências comerciais, ela encontrou ricardo.tavares.empresarial@gmail.com. Ela rapidamente fotografou o e-mail e saiu do escritório, voltando para suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Marina, a voz de Verônica cortou o ar como um chicote. Onde você estava? Eu estava limpando o banheiro de hóspedes, dona Verônica, mentiu Marina, seu coração acelerando. A senhora precisa de alguma coisa? Verônica a estudou com olhos desconfiados por um longo momento. Sim, quero que você suba e leve o almoço para minha sogra. Mas não demore, tenho várias coisas para você fazer antes de eu sair hoje à tarde. Marina preparou a bandeja com as mãos tremendo. Ela observou Verônica colocar os comprimidos no copinho com aquela mesma desenvoltura mecânica. A patroa entregou a bandeja a Marina e, surpreendentemente, não insistiu em subir junto. Ela estava ocupada demais com os preparativos para o evento. Lá em cima, Marina encontrou Dona Alzira em um estado ainda pior. A idosa mal conseguia manter os olhos abertos. Sua pele tinha uma palidez cadavérica. Marina a ajudou a tomar um pouco de sopa, mas Dona Alzira vomitou quase imediatamente. Os comprimidos estavam ali no copinho, esperando. Marina olhou para eles com ódio e, em um impulso, jogou todos no vaso sanitário, puxando a descarga. Ela sabia que isso traria consequências, mas não conseguia, não podia dar aquilo para a idosa. Dona Alzira, sussurrou Marina, segurando a mão gelada da senhora, eu vou mandar as provas para seu filho hoje. Ele vai saber de tudo. Cuidado, Marina, murmurou Dona Alzira. Cada palavra um esforço. Ela é perigosa, mais do que você imagina. Marina desceu com a bandeja ainda cheia, inventando uma desculpa de que Dona Alzira havia dormido antes de comer. Verônica mal prestou atenção, ocupada demais arrumando as unhas para o evento. Às 4 horas da tarde, ela finalmente saiu, deslumbrante em seu vestido de grife, para o evento que duraria até tarde da noite. Era a chance de Marina. Ela esperou até ter certeza de que Verônica havia realmente ido embora. Então correu para seu quarto. Ela precisava transferir o vídeo do celular velho para seu celular pessoal e então enviá-lo para o e-mail de Ricardo. Mas o arquivo era grande, muito grande. Demoraria horas para fazer upload pelo celular com sua internet lenta. Marina pensou rapidamente. O computador no escritório de Ricardo tinha internet de alta velocidade. Ela poderia usar aquele. Com o coração na boca, ela voltou ao escritório, ligou o computador e esperou ele inicializar. Não tinha senha. Ricardo aparentemente confiava que ninguém mexeria em suas coisas. Marina conectou seu celular ao computador, transferiu o vídeo e abriu o e-mail pessoal de Ricardo. Ela começou a digitar, suas mãos suando sobre o teclado. Senhor Ricardo, meu nome é Marina. Sou funcionária da sua casa há 2 anos. Preciso que o senhor assista a este vídeo urgentemente. É sobre Dona Alzira. Por favor, volte para casa o mais rápido possível. Sua mãe está em perigo. Marina anexou o vídeo e clicou em enviar. A barra de progresso começou a subir lentamente. 5%, 10%, 15%. Marina mordia o lábio, seus olhos fixos na tela. 20%, 25%. De repente, ela ouviu um barulho no andar de cima. Seu sangue gelou. Havia alguém na casa? Ela abandonou o computador e correu para o corredor. O barulho veio novamente, mais claramente agora. Passos. Alguém estava andando no 2º andar. Marina subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. O corredor estava vazio, mas a porta do quarto de Dona Alzira estava entreaberta. Ela sabia que havia deixado aquela porta trancada.
Com o coração disparado, Marina empurrou a porta. O quarto estava vazio. Dona Alzira não estava lá. A cama estava vazia, o edredom jogado no chão. Marina sentiu pânico subir por sua garganta. Onde estava a idosa? Como ela havia saído se mal conseguia ficar em pé? Dona Alzira! Chamou Marina correndo pelo corredor, abrindo portas. Dona Alzira, onde a senhora está? Ela a encontrou no banheiro no fim do corredor, caída no chão frio de porcelanato. A idosa estava consciente, mas desorientada, tremendo violentamente. Marina, eu tentei sair do quarto. Tentei pedir ajuda, mas minhas pernas não me obedecem. Marina ajudou Dona Alzira a se levantar, sustentando quase todo o peso da mulher frágil. Ela a levou de volta para a cama, cobrindo-a com cobertores, tentando aquecê-la. A senhora não pode fazer isso, Dona Alzira. Não está forte o suficiente. Mas eu já enviei o vídeo para seu filho. Ele vai saber de tudo. Será que ela notou que os comprimidos não foram tomados? Ela questionou, seus olhos cheios de medo. Marina congelou. Ela não havia pensado nisso. Se Verônica subisse no quarto antes de sair e percebesse que os comprimidos estavam faltando, ela saberia que Marina tinha feito algo. Marina desceu correndo de volta para o escritório. O e-mail ainda estava enviando. 40%, 45%. Vamos, vamos, ela sussurrava para a tela. 70%, 80%. Marina ouviu o som do portão eletrônico. Não, não podia ser. Verônica. Não podia estar voltando já. Ela se levantou da cadeira e correu até a janela. O BMW branco estava entrando na garagem. Verônica havia voltado. Por quê? O evento havia sido cancelado. Marina voltou correndo para o computador. 90%. A porta da frente se abriu. Marina podia ouvir os saltos de Verônica ecoando no mármore do hall de entrada. 95%. Passos se aproximando do escritório. 98%. Marina, você está aí? A voz de Verônica estava estranhamente calma. 100%. Mensagem enviada. Marina rapidamente desconectou o celular, fechou o e-mail e desligou o monitor, mas não teve tempo de desligar o computador. A porta do escritório se abriu e Verônica estava lá, ainda usando o vestido de gala, mas sua expressão era de pura fúria. "O que você está fazendo no escritório do meu marido?" perguntou Verônica, sua voz baixa e perigosa. Eu estava limpando", gaguejou Marina, tentando passar por Verônica em direção à porta, mas Verônica bloqueou a passagem. "Limpando? Com o computador ligado?" Ela se aproximou do computador, moveu o mouse e a tela acendeu. Seus olhos se arregalaram quando viu a caixa de e-mail ainda aberta, mesmo que Marina tivesse fechado a mensagem. Verônica clicou na pasta de enviados e lá estava, a mensagem para Ricardo, com o vídeo anexado. O rosto de Verônica ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. "Você, sua vadia intrometida. Você estava me espionando? Você gravou o quarto?" Verônica agarrou Marina pelo braço com força, suas unhas se cravando na pele. "Você não tinha o direito de fazer isso. Eu tinha sim." Marina se libertou com um empurrão, a adrenalina dando força a seu corpo. "A senhora está maltratando Dona Alzira. Está drogando ela, mantendo ela prisioneira. Eu vi tudo." Verônica riu, um som agudo e sem humor. "Você viu? E o que você acha que vai acontecer agora? Que meu marido vai acreditar em você, uma simples empregada?" Ela se aproximou do computador, clicou algumas vezes e sorriu. "Acabei de apagar o e-mail da caixa de saída dele. Ele nunca vai ver essa mensagem. E você acabou de perder seu emprego." Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. Verônica havia apagado o e-mail. Todo o risco que ela havia corrido, todas as provas que havia reunido, tudo jogado fora com alguns cliques. A expressão triunfante no rosto de Verônica era insuportável. Um sorriso venenoso que dizia claramente que ela havia vencido mais uma vez. "Mas você não entende", Marina tentou argumentar, mesmo sabendo que era inútil. "O Dr. Ricardo precisa saber o que está acontecendo com a mãe dele. A senhora está fazendo mal para ela." "Mal?" Verônica cruzou os braços, sua postura mudando para algo teatral, ensaiado.
Eu estou cuidando de uma senhora idosa e confusa. Eu passo meus dias tentando fazer com que ela tome seus remédios prescritos por médicos de verdade, não por funcionárias que acham que sabem mais que profissionais. E você, Marina, você invadiu a privacidade da minha família, instalou câmeras escondidas, vasculhou documentos confidenciais. Você sabe o que isso é? Crime. Invasão de privacidade. Até onde eu sei, posso te processar por isso. Marina sentiu lágrimas de frustração queimarem em seus olhos. A senhora sabe que o que está dizendo não é verdade. Aqueles remédios não são prescritos. A senhora está dopando Dona Alzira propositalmente. Prove, disse Verônica com um sorriso frio. Você apagou o único vídeo que tinha, não foi? Ah, espera. Ela pegou o celular de Marina que estava em cima da mesa. Marina tentou impedi-la, mas Verônica foi mais rápida. Ela vasculhou o telefone, encontrou o vídeo e o apagou, junto com todas as fotos que Marina havia tirado. Pronto. Agora não há prova nenhuma. É sua palavra contra a minha. E adivinha de quem meu marido vai acreditar? Marina estava tremendo de raiva, de medo, de impotência. Ela tinha falhado. Tinha falhado com Dona Alzira, com a promessa que havia feito. Eu sei o que vi. Eu sei o que a senhora está fazendo. E eu sei o que você está fazendo, Marina. Verônica deu um passo ameaçador na direção dela. Você está obcecada com minha sogra, você quer criar problemas na minha família. Talvez você ache que se causar discórdia entre mim e meu marido, ele vai ficar grato a você. Talvez você até tenha fantasias de tomar meu lugar, não é? Uma empregada querendo ser a dona da casa. As palavras eram tão absurdas que Marina nem conseguiu responder. Ela apenas olhava para Verônica, vendo pela primeira vez a verdadeira extensão da maldade daquela mulher. Verônica não apenas estava prejudicando Dona Alzira, ela era uma manipuladora experiente, capaz de distorcer qualquer situação a seu favor. O som do celular de Verônica tocando quebrou o silêncio tenso. Ela atendeu, e sua voz imediatamente mudou para um tom doce e preocupado. Amor, você ligou. Sim, eu sei que está ocupado, mas aconteceu algo estranho aqui em casa e eu precisava falar com você. Marina observou, horrorizada, enquanto Verônica contava uma versão completamente distorcida dos eventos. Ela falava sobre como Marina tinha se tornado estranha ultimamente, como ela era vista frequentemente mexendo no escritório, como objetos pessoais de Dona Alzira haviam sumido, incluindo algumas joias antigas. Verônica até chorou, lágrimas perfeitamente calculadas escorrendo por suas bochechas, enquanto ela dizia ao marido que tinha medo de confrontar Marina sozinha, mas que agora, depois de encontrá-la usando o computador dele sem permissão, ela não tinha escolha. Não, amor, não é necessário você voltar agora. Eu sei que seus negócios são importantes. Eu vou lidar com isso. Vou demiti-la hoje mesmo e vou contratar uma nova empresa de segurança para a casa. Sim, vou cuidar de tudo. Amo você também. Verônica desligou e olhou para Marina com aquele sorriso triunfante novamente. Pronto. Você está demitida. Quero que pegue suas coisas e saia da minha casa imediatamente. E se tentar falar qualquer coisa para meu marido, se tentar me difamar, eu juro que vou fazer com que você seja presa por roubo. Eu posso muito facilmente fazer sumir algumas joias e dizer que foi você. Sua palavra contra a minha, lembra? Marina sentiu uma onda de desespero. Mas e Dona Alzira? Quem vai proteger ela? Minha sogra está sendo perfeitamente cuidada. Agora saia antes que eu chame a polícia e invente que você tentou me agredir também. Marina não tinha escolha. Com as pernas bambas e o coração partido, ela subiu até seu pequeno quarto e começou a juntar seus pertences. 2 malas velhas, algumas roupas, fotos de Júlia, seus poucos objetos pessoais. Tudo que ela havia construído em 2 anos naquela casa, cabendo em 2 malas gastas. Ela pensou em Dona Alzira, sozinha naquele quarto no 2º andar, à mercê de uma mulher sem escrúpulos. Antes de descer, Marina tomou uma decisão. Ela foi até o quarto de Dona Alzira, usando as chaves mestras pela última vez. A idosa estava acordada, olhando para a janela com expressão distante. Quando viu Marina, seus olhos se encheram de lágrimas. Você está indo embora.
Eu posso sentir. Marina se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãos de Dona Alzira. Ela me demitiu. Mas eu não vou desistir da senhora, Dona Alzira. Eu prometo que vou encontrar uma forma de ajudar. Eu vou denunciar isso para alguém. Vou achar um jeito de seu filho saber a verdade. Dona Alzira apertou as mãos de Marina com a pouca força que tinha. Você é uma boa pessoa, Marina. Minha mãe estaria orgulhosa de conhecer alguém como você. Mas, por favor, pense em sua filha. Não sacrifique tudo por uma velha como eu. A senhora não é só uma velha, disse Marina, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. A senhora é uma pessoa que merece dignidade e respeito, e eu não vou deixar que a Verônica vença. Marina saiu do quarto e desceu as escadas carregando suas malas. Verônica estava no hall de entrada, filmando mais um story para o Instagram, falando sobre a importância de manter limites saudáveis e se afastar de energias negativas. Quando viu Marina, ela interrompeu a gravação. Benedito vai te levar até o portão. E Marina, se eu fosse você, não tentaria voltar aqui. Instalei novas câmeras de segurança. Qualquer tentativa de invasão e eu chamo a polícia. Marina passou por Verônica sem dizer uma palavra, mantendo a cabeça erguida. Benedito esperava, na porta, claramente desconfortável com a situação. Ele pegou as malas de Marina e as colocou em seu próprio carro. Sinto muito, Marina, ele disse baixinho, enquanto dirigiam até o portão. Eu sei que você estava tentando fazer a coisa certa. Obrigada, Benedito. Marina olhou para trás para a mansão imponente que havia sido seu local de trabalho e lar por 2 anos. Cuide da Dona Alzira, por favor. Fique de olho nela. Vou fazer o que puder. Marina desceu do carro no ponto de ônibus mais próximo. Eram quase 7 da noite. O céu começava a escurecer sobre São Paulo. Ela se sentou no banco do ponto, suas malas aos pés, e finalmente permitiu que o desespero a invadisse completamente. Ela havia perdido seu emprego, sua fonte de renda, e pior, havia falhado em proteger Dona Alzira. Verônica havia vencido, ela havia distorcido tudo, apagado todas as provas, e agora tinha controle total sobre a idosa indefesa. Marina pegou seu celular e ligou para sua mãe, explicando que precisaria voltar para casa e ficar lá por um tempo, enquanto procurava um novo emprego. Sua mãe não fez perguntas, apenas disse que a porta estava sempre aberta. Mas Marina mal ouvia. Sua mente estava naquela mansão em Alphaville, no quarto escuro onde Dona Alzira jazia sozinha, provavelmente sendo forçada a tomar aqueles comprimidos horríveis novamente. Durante os 3 dias seguintes, Marina mal saiu do quarto na casa da mãe, em Osasco. Júlia tentava animá-la, mostrando os trabalhos da escola, falando sobre suas amigas, mas Marina não conseguia se concentrar em nada além de Dona Alzira. Ela havia criado contas falsas no Instagram e começou a seguir Verônica, assistindo a todos os seus stories, procurando por qualquer pista, qualquer deslize. E foi então que Marina viu. No 3º dia, Verônica postou um story mostrando um brunch elaborado que havia preparado. E no fundo, muito ao fundo, através de uma porta entreaberta, Marina conseguiu ver um pedaço do corredor do 2º andar. E naquele pedaço de corredor havia algo que fez seu coração disparar. A porta do quarto de Dona Alzira estava completamente aberta, o quarto vazio visível além da entrada. O coração de Marina disparou ao ver aquela imagem no story de Verônica. O quarto de Dona Alzira vazio, a porta aberta de par em par. Onde estava a idosa? Teria acontecido o pior? Marina sentiu pânico se espalhar por seu peito como fogo. Ela precisava fazer alguma coisa. Precisava agir agora antes que fosse tarde demais. As 3 noites sem dormir direito, as refeições esquecidas, nada disso importava. Ela precisava voltar àquela mansão. Marina ligou para Benedito, suas mãos tremendo tanto que quase derrubou o celular. Ele atendeu no 3º toque. Benedito, é a Marina. Preciso entrar na casa. É urgente. É sobre a Dona Alzira. Marina, você sabe que não posso fazer isso. A Dona Verônica instalou câmeras novas em todo lugar. Se ela descobrir que eu deixei você entrar, eu também perco meu emprego. Eu sei, Benedito. Eu sei o que estou pedindo.
Mas, por favor, a dona Alzira pode estar em perigo. Eu vi o quarto dela vazio no Instagram da Verônica. Onde ela está? O que aconteceu? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Benedito finalmente falou, sua voz estava carregada de preocupação. Eu também notei. Dona Verônica disse que a senhora foi transferida para um quarto menor no primeiro andar porque estava com dificuldade de subir escadas. Mas, Marina, quando eu vi a dona Alzira sendo levada para o novo quarto ontem, ela parecia pior do que nunca. Quase não estava consciente. Marina sentiu náusea. Verônica estava acelerando o processo, e com Ricardo ainda viajando, não havia ninguém para impedi-la. Benedito, eu preciso entrar lá. Só uma vez, só para conseguir provas concretas. Por favor. Não só pela dona Alzira, mas porque é o certo a fazer. Outro silêncio longo. Então Benedito suspirou profundamente. Dona Verônica vai sair hoje à noite. Ela tem um jantar beneficente com as amigas. Ela sempre demora nessas coisas. Volta só depois da meia-noite. Se você vier por volta das 9 da noite, eu deixo você entrar. Mas você tem que ser rápida, Marina. Muito rápida. Obrigada, Benedito. Obrigada de coração. Marina desligou e começou a planejar. Ela não poderia cometer os mesmos erros de antes. Desta vez, ela precisava ser mais esperta. Verônica havia mostrado que era capaz de interceptar e-mails, de apagar provas, de manipular qualquer situação a seu favor. Marina precisava de uma abordagem diferente. Ela precisava enviar as provas para um lugar que Verônica não tivesse acesso. Marina lembrou que Ricardo mencionara uma vez ter um e-mail corporativo separado, usado apenas para assuntos de trabalho, ao qual ele acessava por um servidor diferente. Seria esse e-mail que Verônica não conhecia? Marina tinha que apostar que sim. Ela passou a tarde pesquisando em redes sociais, sites de notícias sobre tecnologia, qualquer lugar onde o nome de Ricardo Tavares aparecesse com informações de contato profissional. Finalmente, em um artigo sobre inovação tecnológica, ela encontrou ricardo.tavares@inovacois.com. PBR era o e-mail corporativo dele. Marina tinha certeza, mas ela precisava de mais do que apenas o vídeo que Verônica havia apagado. Ela precisava de provas frescas, irrefutáveis, que mostrassem que o que estava acontecendo ainda estava acontecendo. Ela precisava entrar naquela casa, documentar o novo quarto onde Dona Alzira estava sendo mantida, fotografar os medicamentos novamente, talvez até fazer outra gravação. Mas, acima de tudo, ela precisava acessar algo que Verônica provavelmente nem sabia que existia: os documentos sobre a herança e o testamento de Dona Alzira. Marina sabia, por conversas casuais que havia escutado ao longo dos anos, que Ricardo guardava documentos importantes em um cofre no escritório. Ela não sabia a combinação, mas sabia onde o cofre estava. Se ela conseguisse de alguma forma acessá-lo, talvez encontrasse evidências do que Verônica realmente estava planejando, porque Marina tinha certeza agora, com absoluta convicção, de que Verônica não estava apenas drogando Dona Alzira. Havia um plano maior, algo envolvendo dinheiro, herança, bens. Tinha que haver. Às 8h30 da noite, Marina pegou um Uber até Alphaville. Ela levava uma mochila com seu celular totalmente carregado, uma lanterna pequena e um caderno onde havia anotado tudo o que precisava fazer. Ela também levava o celular velho, agora completamente carregado e pronto para gravar novamente se necessário. O motorista do Uber a deixou a 2 quadras da mansão. Ela caminhou o resto do percurso, seu coração batendo cada vez mais forte a cada passo. Benedito a esperava no portão dos fundos, aquele usado pelos fornecedores. Seu rosto estava tenso, preocupado. Você tem meia hora, Marina. Não mais do que isso. As câmeras novas têm um sistema que eu não sei muito bem como funciona. Se a dona Verônica verificar pelo celular dela e vir você, vamos estar ambos encrencados. Eu vou ser rápida, prometeu Marina. Ela entrou pela cozinha, seus passos silenciosos no piso conhecido. A casa estava estranhamente silenciosa, apenas o som do relógio da sala ecoando pelas paredes. Marina foi direto ao quarto novo de Dona Alzira no primeiro andar, um cômodo pequeno e claustrofóbico que antes era usado como depósito.
a porta não estava trancada desta vez. Marina empurrou-a devagar e sentiu o ar preso em seus pulmões. Dona Alzira estava deitada em uma cama simples, tão diferente da cama luxuosa que ela tinha antes. O quarto não tinha janelas, apenas uma pequena claraboia no teto que mal deixava entrar luz. Havia um cheiro forte de urina e remédios. Marina se aproximou da cama, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Dona Alzira parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Sua respiração era superficial, irregular, e ela estava inconsciente. Dona Alzira, sou eu, Marina sussurrou, tocando suavemente o braço da idosa. Não houve resposta, nem mesmo um movimento. Marina olhou ao redor do quarto, fotografando tudo com seu celular. As cartelas de medicamentos empilhadas na mesinha de cabeceira eram ainda mais numerosas do que antes. Havia também seringas, frascos de líquidos que Marina não reconhecia. Ela fotografou tudo, cada detalhe, cada evidência daquela prisão disfarçada de cuidado. Então ela ouviu, vindo do andar de cima, a voz de Verônica ao telefone. Marina congelou. Verônica não deveria estar em casa. Ela deveria estar no jantar beneficente. Marina se moveu silenciosamente até o corredor, escondendo-se atrás de uma coluna. Verônica estava na sala, andando de um lado para o outro, o telefone colado na orelha. Mãe, eu te disse que está tudo sob controle. Verônica falava em tom baixo, mas a casa silenciosa permitia que Marina ouvisse cada palavra. A velha mal está consciente agora. Mais alguns dias e o corpo dela simplesmente vai desistir. Os médicos vão dizer que foi idade avançada, falência dos órgãos, coisas naturais. Ninguém vai suspeitar de nada. Marina sentiu seu sangue gelar. Ela estava ouvindo uma confissão de um plano deliberado para causar o fim de Dona Alzira. Com mãos trêmulas, ela tirou o celular do bolso e começou a gravar o áudio. E... o testamento? A voz da mãe de Verônica ecoava pelo viva voz. Você conseguiu fazer ela assinar? Consegui há 2 semanas, antes da empregada intrometida ser demitida. Verônica riu, um som frio e calculista. A idiota da Alzira estava tão dopada que nem sabia o que estava assinando. O advogado que eu contratei fez tudo direitinho. O testamento agora deixa a mansão, as joias, as ações da empresa, tudo diretamente para mim. Ricardo nem vai sonhar que a mãe dele mudou de ideia sobre a herança. E quando ela finalmente partir, vamos estar ricas, mãe. Muito ricas. E seu marido não vai desconfiar. Ricardo, por favor. Ele é tão ocupado com os negócios dele que mal presta atenção ao que acontece na própria casa. Quando tudo acabar, eu vou fazer a viúva perfeita, toda de preto, chorando nos stories do Instagram. Minhas seguidoras vão me adorar ainda mais. E então, depois de um tempo respeitoso, eu me divorcio. Fico com metade de tudo dele também, e ainda tenho a herança da sogra. Perfeito, não é? Marina gravou cada palavra, seu coração batendo tão forte que ela tinha medo de que Verônica pudesse ouvi-lo. Quando a ligação finalmente terminou, Marina esperou até Verônica subir para o 2º andar antes de se mover. Ela precisava entrar no escritório de Ricardo agora, enviar aquele áudio junto com todas as fotos, e depois sair dali antes de ser descoberta. Mas quando Marina entrou no escritório, ela viu algo que a fez parar. O cofre estava aberto. Verônica devia ter esquecido de fechá-lo. Lá dentro, Marina viu pastas, documentos, e no topo de tudo, 2 testamentos. Um era antigo, amarelado pelo tempo, claramente o testamento original de Dona Alzira. O outro era novo, com papel fresco e tinta recente. Marina pegou ambos e os fotografou, página por página. O testamento novo tinha a assinatura de Dona Alzira, mas era uma assinatura trêmula, quase ilegível, claramente feita por alguém que não estava em pleno controle de suas faculdades. Era a prova da fraude. Marina enviou tudo para o e-mail corporativo de Ricardo. As fotos do quarto de Dona Alzira, as fotos dos medicamentos, as imagens dos 2 testamentos e o áudio da conversa de Verônica com a mãe. Ela escreveu uma mensagem detalhada explicando tudo, implorando para que Ricardo verificasse seu e-mail de trabalho, porque Verônica tinha acesso ao pessoal. Ela clicou em enviar e assistiu. A barra de progresso subir.
Desta vez ela não seria interrompida. Desta vez, a verdade chegaria até Ricardo. Quando o e-mail finalmente foi enviado, Marina guardou o celular e estava prestes a sair quando ouviu passos descendo as escadas. Não havia tempo de correr. A porta do escritório se abriu e lá estava Ricardo Tavares, ainda vestindo terno de viagem, uma mala nas mãos, claramente acabado de chegar do aeroporto. "Marina, o que você está fazendo aqui?" perguntou Ricardo, confusão estampada em seu rosto cansado. "Verônica me disse que você foi demitida." Foi exatamente o que Marina precisava. "Senhor Ricardo, o senhor precisa ouvir o que tenho a dizer. E o senhor precisa ver o que eu acabei de enviar para seu e-mail de trabalho. Por favor, é sobre sua mãe. Ela está em grave perigo." Ricardo olhou para Marina com uma expressão que misturava cansaço e irritação. "Marina, Verônica me contou que você andava agindo de forma estranha, que estava obcecada com minha mãe. Ela disse que você até roubou algumas joias e que foi pega usando o meu computador sem permissão." "Tudo mentira, senhor Ricardo. Sua esposa está manipulando o senhor. Ela está drogando Dona Alzira, mantendo ela prisioneira, nesta casa. E tem mais, muito mais. Por favor, abra seu e-mail corporativo. Eu tenho provas de tudo." Ricardo suspirou profundamente, mas algo na urgência da voz de Marina, na sinceridade desesperada em seus olhos, o fez hesitar. Ele puxou o celular do bolso e abriu o e-mail corporativo. Marina viu seus olhos se arregalarem conforme ele começava a ler a mensagem, a ver as fotos, a ouvir o áudio. O rosto de Ricardo foi ficando cada vez mais pálido, suas mãos tremendo enquanto segurava o telefone. "Isso não pode ser verdade", ele sussurrou, mas sua voz falhava. "Não pode ser? É verdade, senhor Ricardo. Sua mãe está no quarto do primeiro andar agora. O senhor pode ir lá e ver com seus próprios olhos o estado dela. E se o senhor ouvir o áudio até o fim, vai escutar sua esposa admitindo tudo." Ricardo apertou o play no áudio novamente, desta vez ouvindo tudo do começo ao fim. Quando chegou na parte onde Verônica falava sobre o testamento forjado, sobre o plano de deixar que Dona Alzira definhasse, Marina viu a transformação em seu rosto. A confusão deu lugar à compreensão, e a compreensão deu lugar a uma raiva que ela nunca havia visto naquele homem geralmente tão calmo e controlado. "Onde está minha mãe?" ele exigiu, sua voz saindo rouca. Marina o levou até o quarto no primeiro andar. Quando Ricardo viu o estado de Dona Alzira, ele caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão frágil de sua mãe, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mãe? Mãe, sou eu. Ricardo. Por favor, acorde. Por favor." Dona Alzira se mexeu levemente, seus olhos se abrindo com dificuldade. Quando ela reconheceu o filho, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. "Ricardo, finalmente. Eu achei que você nunca viria." Ricardo se levantou, sua expressão transformada em fúria pura. "Onde está Verônica?" ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. Antes que Marina pudesse responder, a própria Verônica apareceu na porta, ainda impecavelmente vestida. "Amor, você voltou? Quando chegou?" Ela tentou abraçá-lo, mas Ricardo se afastou como se o toque dela queimasse. "Não se atreva a me tocar", ele disse, sua voz cortante. "Eu ouvi tudo, Verônica. Tudo. A conversa com sua mãe, seus planos, o testamento forjado. Como você pôde fazer isso? Como você pôde fazer isso com minha mãe?" O rosto de Verônica empalideceu, mas ela rapidamente tentou recuperar a compostura. "Eu não sei do que você está falando. O que essa empregada mentirosa te disse? Ela está inventando histórias, Ricardo. Ela quer destruir nosso casamento." Ricardo pegou o celular e colocou o áudio para tocar. A voz de Verônica encheu o quarto, cada palavra uma confissão clara e inequívoca de suas intenções. Verônica tentou pegar o telefone, mas Ricardo a impediu. "Acabou, Verônica. Eu tenho todas as provas. As fotos dos medicamentos que você estava dando para minha mãe, o testamento forjado, tudo." Verônica percebeu que estava encurralada. Sua máscara de esposa perfeita finalmente caiu, revelando a pessoa fria e calculista por trás. "Você acha que isso importa?" Ela praticamente cuspiu as palavras. "Você acha que alguém vai se importar com uma velha senil que estava no fim da vida de qualquer jeito?
Eu só estava acelerando o inevitável. Inevitável? Ricardo avançou em direção a ela e Marina viu Benedito aparecer na porta, atraído pelos sons da discussão. Minha mãe não estava doente, Verônica. Ela estava saudável até você começar a drogá-la. Você estava tentando matá-la por dinheiro. Por dinheiro. E por que não? Verônica riu, um som agudo e histérico. Você acha que eu me casei com você por amor? Por favor, Ricardo. Eu me casei pela vida que você poderia me dar. E sua mãe estava no caminho da minha vida perfeita. Ricardo pegou o telefone e discou. Sim, preciso relatar um crime. Minha esposa tentou envenenar minha mãe e forjou documentos legais. Ele deu o endereço, seus olhos nunca saindo de Verônica. A polícia está a caminho. E Benedito, não deixe ela sair daqui. Verônica tentou correr, mas Benedito bloqueou a porta. Ela começou a gritar, ameaças misturadas com promessas vazias, dizendo que conhecia advogados caros, que Ricardo se arrependeria. Mas ninguém estava ouvindo mais. Ricardo estava com sua mãe, segurando sua mão, pedindo perdão por sua cegueira, por não ter visto o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. A polícia chegou 20 minutos depois. Verônica foi algemada, ainda gritando ameaças, seu cuidadoso verniz de perfeição completamente destruído. Ricardo deu todas as provas aos policiais, os testamentos, as fotos, os áudios. Eles levaram também as cartelas de medicamentos como evidência. Uma ambulância foi chamada para Dona Alzira, que foi imediatamente levada ao hospital para tratamento e desintoxicação dos sedativos que havia sido forçada a tomar por meses. Antes de Marina sair, Ricardo a segurou pelo braço. Marina, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez. Você salvou a vida da minha mãe. Se você não tivesse insistido, se você não tivesse arriscado tudo. Eu só fiz o que era certo, Sr. Ricardo, disse Marina, finalmente permitindo que o alívio a invadisse. Quando minha mãe sair do hospital e ela vai sair, Ricardo disse com convicção, eu quero que você volte. Não como empregada, mas como parte da equipe de cuidados dela. Com um salário digno, benefícios, tudo. Você será responsável por coordenar os cuidados dela, porque você provou que é a única pessoa que realmente se importa. 3 meses se passaram como um sonho confuso para Marina. Dona Alzira passou 3 semanas no hospital, onde os médicos lentamente a desintoxicaram dos sedativos e a ajudaram a recuperar suas forças. Marina a visitava todos os dias, levando Júlia junto aos fins de semana. Dona Alzira adorava a menina, dizendo que ela lembrava a si mesma quando jovem, cheia de energia e curiosidade. O julgamento de Verônica foi marcado. Ela enfrentava acusações de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, fraude e vários outros crimes. O advogado que havia ajudado a forjar o testamento também foi indiciado e perderia sua licença para advogar. A mãe de Verônica foi investigada como cúmplice, mas alegou que não sabia da extensão dos planos da filha. Marina foi promovida oficialmente a gerente da casa e coordenadora de cuidados de Dona Alzira. Ricardo contratou uma enfermeira para ajudar, mas deixou claro que Marina tinha autoridade final sobre todos os aspectos do bem-estar de sua mãe. O salário era 3 vezes o que ela ganhava antes, e vinha com plano de saúde completo para ela e Júlia. Em uma tarde ensolarada de primavera, Marina estava na varanda com Dona Alzira, as duas tomando chá e assistindo Júlia brincar no jardim com um cachorro, que Ricardo havia comprado para alegrar a casa. Dona Alzira estava visivelmente recuperada, havia ganhado peso, seus olhos brilhavam novamente com vida e inteligência. Ela usava um vestido florido e tinha o cabelo arrumado, nada parecido com a mulher devastada que Marina havia encontrado meses atrás. Você salvou minha vida, Marina, disse Dona Alzira, pegando a mão de Marina e apertando com força. Não apenas porque você me tirou daquela situação, mas porque você me viu. Quando eu estava desaparecendo, quando eu estava me tornando invisível, você me viu como um ser humano que merecia cuidado e dignidade. Marina sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. A senhora me ensinou que fazer o que é certo, às vezes, significa arriscar tudo, e que algumas pessoas valem esse risco. Ricardo saiu de dentro da casa,
carregando uma bandeja com mais chá. Ele estava diferente agora, menos estressado, mais presente. Ele havia reduzido drasticamente suas viagens, deixando mais responsabilidades nas mãos de sua equipe gerencial. Sua prioridade agora era sua mãe, e reconstruir a confiança que havia sido quebrada. O advogado ligou hoje, ele disse, servindo chá fresco para as 3. O testamento falso foi oficialmente anulado. O testamento original da mãe está de volta em vigor. E tem mais. Verônica aceitou um acordo. Ela vai se declarar culpada em troca de uma sentença reduzida. 15 anos. Dona Alzira assentiu lentamente. É o suficiente. Eu não quero vingança, Ricardo. Eu só quero viver o resto da minha vida em paz, cercada pelas pessoas que realmente se importam comigo. E você vai ter isso, mãe. Ricardo olhou para Marina com gratidão. Graças a Marina, você vai ter exatamente isso. Mais tarde naquela noite, depois que Júlia foi dormir no quarto, que Ricardo havia preparado especialmente para ela na mansão, Marina saiu para a varanda. Benedito estava lá fazendo sua ronda noturna. Eles conversaram por alguns minutos sobre como tudo havia mudado, sobre como às vezes a coragem de uma pessoa pode mudar o destino de muitas. Marina olhou para as estrelas sobre Alphaville e pensou em como sua vida havia dado uma volta completa. Ela havia arriscado tudo, seu emprego, sua segurança, o futuro de sua filha, tudo porque se recusou a virar as costas para uma idosa indefesa. E no final aquela decisão não apenas salvou Dona Alzira, mas também transformou sua própria vida de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Dentro da mansão, luzes quentes brilhavam nas janelas. Não era mais uma casa fria e opressiva, mas um lar cheio de risadas, de cuidado genuíno, de uma nova família que havia sido formada não por sangue, mas por escolha, coragem e amor. Dona Alzira finalmente tinha a paz que merecia. Ricardo havia aprendido a importância de estar presente. Júlia tinha oportunidades que Marina só podia sonhar. E Marina, ela tinha a satisfação de saber que quando realmente importou, ela havia feito a escolha certa. Não importa o custo. E enquanto a noite envolvia Alphaville em seu manto escuro, dentro daquela mansão, 3 gerações encontraram o que todos procuram: um lugar para pertencer, pessoas que se importam e a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos como uma verdadeira família.